Talvez hoje você vai saber algumas informações que eu nunca contei e que eu nunca passei para ninguém. Você vai saber hoje um pouquinho da minha história, de como foi essa caminhada até chegar aqui. Hoje vai ser um vídeo muito especial, um vídeo diferente, onde você vai saber o meu passo a passo e o porquê da minha decisão de fazer o que eu faço hoje. Eu nasci em São Paulo, morei lá até os meus 1 aninho e 6 meses. E eu vim morar em Araxá com os meus tios, isso mesmo. Hoje, os meus pais, eles não são meus pais biológicos, mas o meu pai, de criação, ele é irmão da minha mãe biológica. E de lá para cá, eu morei com eles até um determinado tempo da minha vida, os meus 30 anos mais ou menos. Foi quando eu decidi sair de casa e seguir a minha vida de outras formas. E desde criancinha, eu sempre fui muito aparecida. A minha mãe até brinca que antigamente ela trabalhava para ter dinheiro para sustentar os meus caprichos na escola, porque tudo eu queria participar, tudo eu queria fazer, eu estava na frente. Se tinha algum evento que era para dançar, eu queria dançar. Se fosse para cantar, eu queria cantar. Eu sempre gostei muito de aparecer, eu sempre gostei muito de plateia, sempre gostei muito de aplausos. E também eu sempre gostei de estar à frente, talvez em cima de algum palco. E eu brincava também, lembro nitidamente que eu brincava. No quintal da minha casa tinha uma varanda, Essas casas antigas que tinha varanda, que tinha quintal, falava muito terreiro, Então eu brincava, eu colocava algumas caixas de cerveja, porque o meu pai tinha bar. Então eu colocava algumas caixas de cerveja para fingir que eram as carteiras dos alunos, e ali eu fazia uma sala de aula, onde eu era a professora. E aí eu tinha um quadro negro, normal, bem pequenininho, e ali eu passava tudo o que eu aprendia na escola, eu passava à tarde para esses alunos imaginários. Foi quando a minha mãe entendeu que eu gostava muito de fazer aquilo, que era o que eu mais gostava de brincar, e ela comprou um quadro gigante, que para mim era gigante. Eu tinha que subir em uma outra caixa para dar altura. E aquilo para mim era muito real. Eu realmente ensinava meus alunos, eu brigava com eles, eu colocava de castigo, tudo que a professora fazia com a gente na sala de aula, eu representava ali com esses alunos imaginários. Eu sempre fui também aquela aluna que a professora pedia para escrever no quadro. Eu sempre fui aquela aluna que a professora pedia para buscar o copo de água. Eu sempre fui aquela aluna que a professora pedia para eu levar os materiais até o carro. Não sei se isso existe até hoje, mas antigamente, para o aluno, isso era, um privilégio, ser escolhida para ter determinada função tão importante quanto era ir buscar um copo de água para a professora. E de lá para cá, eu cresci no meio da igreja, Cantei na igreja, fiz parte de tudo que tinha, grupo de jovens. Então eu gostei sempre muito desses movimentos, de estar em grupo, de participar de tudo. Depois eu tive que tomar a decisão, quando eu terminei o ensino médio, assim que eu terminei, eu tive que tomar a decisão de fazer uma faculdade. Afinal, tem que fazer uma faculdade, você terminou o ensino médio, você precisa de ter uma faculdade. É isso que vai dar o futuro, Antigamente tinha essa crença, hoje em dia também tem, mas antigamente era muito mais forte e se instalavam essa crença
nos filhos. Então, eu também acreditava que eu precisava fazer uma faculdade para me tornar uma pessoa melhor. Foi então que eu tive que tomar uma decisão e eu escolhi fazer design de interiores e não tinha aqui em Araxá. Então foi um pouquinho de frustração e talvez um caminho que eu fiquei muito triste, mas hoje eu agradeço de não ter percorrido, porque imagina eu como design de interiores. Hoje, se eu for trocar uma caneta de lugar, eu tenho que pedir opinião, porque eu não tenho muito, né, aptidão para isso. E aí, aqui em Araxá, de tudo que tinha, eu escolhi fazer administração. Até porque, o administrador é mais fácil de conseguir emprego depois. E eu fiz a faculdade e eu vou contar mais um segredo, que nem minha mãe sabe. Os 2 primeiros anos de faculdade foram terríveis. Eu queria realmente desistir, eu não gostava e eu matava aula todos os dias. Eu ia fazer chamada, já saía, principalmente aquelas aulas que eu não gostava. Exemplo, contabilidade, eu detestava. Então eu não participava mesmo, ia para a cantina, para a lanchonete e matava a aula lá, que eu achava que ali eu estava mais feliz. Não conseguia ficar ali dentro da sala de aula. E ali eu já comecei a perceber, hoje, enxergando essa história, eu já comecei a perceber que eu queria fazer algo que me desse brilho no olhar, que eu gostasse de estar ali. Então eu não queria fazer nada forçado, nada porque tinha que fazer. E eu pensei em desistir, foi quando eu entrei em um período que era um período que tinha aula de consultoria. Aí eu me apaixonei. Eu tinha prazer em ir para a faculdade, eu tinha prazer de ir para a sala de aula. E eu tive a oportunidade de participar de um concurso junto com mais 2 amigas da faculdade, que até hoje são minhas amigas. Um concurso que nós ganhamos esse concurso e era um projeto de um plano de negócios para sabão biodegradável. Sabe aquele sabão que a mãe faz com gordura? Então, nós fizemos esse sabão tanto em barra quanto sabão líquido. E esse projeto chamou Biolimp. E nós ganhamos, depois nós apresentamos isso, tivemos apresentações na faculdade. Eu lembro direitinho que nós ganhamos um notebook, nós vendemos esse notebook e dividimos esse dinheiro por 3. E eu fiquei extremamente feliz. Daí então, nós tivemos que fazer uma consultoria em uma empresa aqui em Araxá, como parte do trabalho da faculdade. Nós fizemos, foi lindo, foi maravilhoso. Olha o que a gente fez em um restaurante. Como a gente queria apresentar esse trabalho, a gente não queria apresentar um trabalho comum, de chegar lá na frente e só falar. Olha o que nós fizemos. Eu falo que a vida, você te aproxima de pessoas que estão ligadas àquilo que faz sentido para você. Então, o universo, de alguma forma, me colocou no caminho dessas 2 amigas que se conectam muito com o que eu gosto, né? Então, eu queria algo diferente, elas também, elas são dessa pegada e a gente representou um restaurante dentro da sala da faculdade. Pensa a gente correr atrás de mesa, de tampão, de forro, de cadeira, de decoração, de luz, preocupar com a luz, preocupar com toda a apresentação. Para quê? Para a gente fazer os alunos vivenciarem a experiência de estarem ali mesmo em um restaurante. E nós apresentamos nosso trabalho, foi um sucesso. Enfim, terminei a faculdade e decidi que o meu caminho era esse mesmo, que foi a melhor escolha da minha vida e que eu queria trilhar o caminho de quê? De pessoas, de estar junto com pessoas. Foi quando eu decidi ir para quê? Para o RH, Recursos Humanos. Daí eu consegui um emprego num escritório de contabilidade, onde eu fazia parte do departamento pessoal. Eu ainda não estava feliz. Eu consegui, assim, por um acaso, através dessa mesma amiga minha, de uma dessas amigas da faculdade, eu consegui um trabalho em um hospital aqui em Araxá, na secretaria. E ali eu gostava mais, era um trabalho mais dinâmico, eu tinha contato com muitas pessoas, um hospital grande, né?
que eu tenho muita honra, muita felicidade de falar que eu participei dessa equipe, porque eu tenho amigos de lá que são amigos meus até hoje, amigos, pessoas queridas que eu tenho maior carinho, que eu tenho maior contato. E foi uma experiência incrível, onde eu aprendi, primeiro, um lado diferente de enxergar um hospital, e segundo, onde eu aprendi muita coisa relacionada inclusive à vida. E depois eu consegui um trabalho através do meu pai, que já trabalhava nessa empresa. Eu consegui, pelo menos, participar do processo seletivo dessa empresa. É uma empresa que prestava serviço para uma mineradora aqui em Araxá. E eu consegui a vaga. E lá era um pouquinho diferente, né? Era o RH, mas era tudo muito misturado. Então, éramos várias pessoas que cada uma tinha uma função, mas o mais legal de tudo isso era que eu principalmente, né, mas todos ali tinham a oportunidade de aprender a fazer tudo. Então, eu tinha, lógico, as minhas atividades, mas eu sabia eu sabia sim fazer tudo, né? Só que eu tinha mais aprofundado naquela atividade que foi me passado. E aí sim foi um dos divisores de água na minha vida. Primeiro, pelo tanto que eu aprendi muito. Por ser uma empresa grande, por ter muitos colaboradores. Eu lembro direitinho quando eu chegava, às vezes, em época de folha de pagamento, quando soltava a folha de pagamento no dia seguinte, eu chegava, né, juntamente com os meus colegas, e tinha filas e filas de pessoas ali querendo falar com a gente para poder resolver problema. E aí foi quando eu me descobri. Eu descobri que eu gostava de resolver problema. Era cansativo, era chato, mas eu gostava. Eu tinha que resolver, eu não tinha outra escolha, e eu tinha que resolver. E eu adorava fazer aquilo, adorava conversar com os colaboradores, consegui manter uma comunicação, eu consegui manter uma convivência com eles de uma forma que eles me respeitavam, eles sabiam que eu ia correr atrás e eu também respeitava eles. E eu tenho muito que agradecer, eu tenho eterna gratidão por essa empresa e todos os meus colegas e amigos de trabalho. Essa foi uma das empresas que eu mais cresci, pessoalmente e profissionalmente. Essa foi uma empresa que mais me deu oportunidade de estudar, de aprender e de me gerar desafios. Eu lembro quando saiu uma pessoa de férias e aí às vezes o coordenador, que também é um grande amigo até hoje, ele falava assim: fulano, você vai ficar com atividade tal. Mas como que eu vou fazer isso? Se vira. Com muito carinho ele fazia isso. E hoje eu percebo a importância e o peso que tem na minha vida, né? Eu tive que me virar muitas vezes. Eu tinha que fazer, não sabia como, e eu tinha que saber como. E eu tive que correr atrás. Então eu agradeço demais a oportunidade por ter trabalhado nessa empresa. E essas pessoas que eram meus colegas de trabalho, hoje são meus amigos pessoais de dentro da minha casa. Eu tenho amigos, inclusive eu tenho afilhado, né, que foi fruto dessa convivência. Pessoas que eu convivo, que eu vou na casa, que vão na minha casa, são pessoas que eu amo muito. Até o momento em que essa empresa foi migrada, houve uma migração, fundiu, né, com a outra empresa que a gente fazia, terceirizava esse serviço. E eu fui transferida, além de ter essa grande mudança, né, da migração, uma mudança cheia de medos, cheia de muita transformação. Imagina só, você trabalha em uma empresa familiar, uma empresa que, apesar de muito grande, é uma empresa que os diretores eram 3 irmãos, então era uma empresa diferente, né? E aí você, de repente, já está em outra empresa, assim, de uma hora para outra, com outra gestão, com outra cabeça, com outra política. Além dessa mudança, eu ainda fui transferida para a unidade de Tapira, onde eu também pude a oportunidade de trabalhar com outras pessoas. E aí sim, foi uma fase muito desafiadora, porque eu fui fazer algo que eu não gostava, uma área dentro do departamento pessoal que eu detestava, que era benefícios. Eu detestava fazer. Apesar de gostar de resolver os problemas, eu detestava o processo em si de tudo. E eu comecei a me cobrar muito. Foi muito difícil,
porque eu queria estar ali, porque eu sabia que era um emprego bom, era uma empresa boa, na crença da maioria das pessoas, mas eu não estava feliz. Eu lembro direitinho quando o telefone tocava, eu respirava fundo, eu pensava, meu Deus, eu preciso atender esse telefone e eu preciso ser simpática, mas eu não quero ser. E aí eu comecei a chocar alguns valores. Foi quando eu comecei a amadurecer a decisão de sair. Foi outro processo muito complicado. Esse processo de sair durou meses e meses. Só que eu não queria sair de uma forma triste, eu não queria sair de uma forma brigada, eu não queria sair de uma forma que eu tivesse que fazer algo ruim para a empresa. E aí eu comecei a amadurecer, peguei férias para entender se era só estresse, se era só cansaço, voltei e realmente vi que não dava mais. Paralelo a isso, antes um pouquinho de acontecer essa migração, preciso contar esse detalhe. Paralelo a isso, nessa outra empresa que eu trabalhava, como eu disse, eles davam muita oportunidade de estudar, de crescimento. Algumas pessoas ali faziam um treinamento, que era uma espécie de treinamento de imersão, e eu não sabia muito bem o que era. Até que um dia eu decidi fazer esse treinamento para entender o que todo mundo estava participando ali. E aí esse meu coordenador, supervisor, conseguiu que a empresa pagasse esse treinamento para mim. Eu fui e foi aí outra virada de chave, um momento assim que foi o divisor de águas na minha vida, outro momento assim de muita transformação. Dentro desse treinamento eu tive contato com uma metodologia que eu não conhecia. E eu me apaixonei. Como eu já contei para vocês, eu já era apaixonada com esse mundo de ensinar, com esse universo de participar de tudo. E eu vi ali um negócio diferente, um brilho no olhar diferente de ter participado ali. E foi quando eu falo que as pessoas ainda não acreditam, né, que é um peso muito grande, mas eu realmente nasci de novo. Eu virei uma outra pessoa, com uma outra cabeça. E eu voltei de lá, assim, apaixonada por tudo aquilo que eu tinha vivenciado. Tá, quando eu tomei a decisão, voltando na minha decisão, que eu tive mesmo firme de sair dessa empresa, dessa outra empresa. Quando eu tomei essa decisão de sair, eu já estava envolvida com esse mundo desse treinamento que eu fiz. E eu já estava trabalhando de certa forma, indiretamente, de algumas outras maneiras, já estava trabalhando com isso. Foi quando eu decidi trabalhar só com isso. E aí, paralelo, eu tomei essa decisão, conversei na época com a pessoa responsável ali lá chamava de administração de recursos humanos, não lembro muito bem, mas eu conversei e foi uma outra frustração muito grande. Porque eu queria sair da empresa, mas eu queria conversar, eu queria explicar meus motivos e tudo mais, e ela foi totalmente fechada a isso. Inclusive, ela foi a primeira pessoa que me falou que eu não daria certo, que eu iria desistir e que aquilo ali não era para mim e que eu estava sendo doida de sair da empresa. Afinal, era uma empresa muito boa, né? Uma empresa que tinha um salário razoável, mas tinha muitos benefícios, então eu estava sendo doida. E eu agradeço ela por isso, de verdade eu agradeço, porque ela me deu forças para eu usar a minha decepção e a minha raiva para fazer diferente. E quando eu avisei para minha família, quando eu avisei para algumas pessoas que eu iria sair, todas elas também tiveram a sensação que eu estava ficando doida, que eu estava louca de sair de uma empresa que eu tinha carteira assinada, né? Até porque tem que ter carteira assinada, tem que ter os benefícios, tem que ter tudo. Como que eu ia fazer sem carteira assinada, enfim. E eu tive que ir contra tudo isso e mostrar que podia ser diferente. Foi aí então que eu me envolvi mais e mais e mais com esse universo de treinamentos, de cursos, que essa parte vocês
já sabem que eu sou apaixonada, que é a minha paixão, é o que faz meu brilho, é o que faz o brilho no meu olhar, é o que me faz querer levantar todos os dias motivada e inspirada para trabalhar. E eu comecei a envolver cada vez mais, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram muito. Eu tenho também eterna gratidão com a pessoa que era o responsável por tudo isso, né, que fazia tudo acontecer aqui na cidade e também em Uberaba, né, em algumas outras cidades. Eu tenho muita gratidão. Eu não vou falar nomes nenhum aqui nesse vídeo para não ser injusta, mas eu tenho muita gratidão por todas essas pessoas que inclusive também são meus amigos pessoais e que me embutiram nesse universo e que me fizeram enxergar um potencial em mim que eu mesma não sabia. Foram as únicas pessoas que tiveram ao meu lado e me falando que eu iria conseguir, que eu iria dar conta, que era difícil, que era desafiador, mas que o resultado viria de alguma forma, que era para eu dar o meu melhor, que quando eu desse o meu melhor não tinha erro. Bom, como, né, aconteceram alguns imprevistos para todos nós, como por exemplo a pandemia, e com a pandemia eu descobri bem no iniciozinho mesmo, foi no início da pandemia eu descobri a minha gravidez. E foi uma gravidez não planejada, inclusive um momento que, se eu fosse falar na época, né, não era para ser. Em outra oportunidade eu falo mais detalhado sobre esse processo da gestação, do maternar e dessa fase. Mas enfim, era uma fase de muito tumulto, muito desafio também. Eu estava me separando e eu descobri uma gravidez em um momento que eu não esperava e que eu também já tinha tomado a decisão que eu não queria ser mãe. Olha que engraçado, né? Enfim, eu decidi nesse momento me dedicar a esse mundo paralelo que eu estava vivendo, que era a gestação, a gravidez. Foi um momento muito difícil. Um momento em que eu tive que parar a minha vida por escolha minha para me dedicar a Laura. E tirando essa parte, né, difícil de estar passando por uma gestação sozinha, eu tive muitas alegrias. E eu me emociono porque a Laura, ela foi responsável por todo o amor, resgatar todo o amor que estava escondido dentro de mim e que eu não imaginava que eu podia passar isso para alguém. E ela me ensinou isso. Ela me ensinou que apesar de toda dificuldade, eu ia ter força para conseguir, para dar conta daquilo ali. E realmente passou. Foi um momento que passou, né? Os momentos bons, os momentos difíceis, como tudo na nossa vida passa. E ela me abriu um novo horizonte. Ela me abriu uma nova possibilidade de me entregar para algo novo e para algo muito, talvez muito maior. Eu vivi uma rotina muito louca, que eu trabalhava muito, né? Viajava muito. É o que eu amava fazer, eu amo até hoje. Eu fazia com muito amor, com muita paixão. Eu gostava daquilo ali. E um dos motivos de não querer filho é porque eu não conseguia encaixar um filho na minha rotina. E hoje eu não consigo imaginar minha rotina sem minha filha. E com certeza, mais pra frente, eu quero ter mais filhos, sim. Porque eu quero de novo vivenciar todo esse processo e que foi muito lindo, que foi muito amor. Só eu acho que resumindo esse processo todo foi de muito amor. E aí hoje eu estou andando com as minhas próprias pernas.
E eu me dedico todos os dias eu acordo e eu me dedico todos os dias, todos os momentos do meu dia a compartilhar com você as minhas dores, as minhas conquistas, compartilhar o lado de muita luz, o lado de muita treva e mostrar para você que o meu dia a dia e o seu dia a dia são muito parecidos. Nós temos frustrações, nós temos pedras no caminho e nós temos também muitas conquistas. E por toda essa bagagem que eu passei, por tudo que eu já estudo, que eu já estudei, tudo que eu ainda estou buscando de conhecimento, isso tudo apenas é um meio para facilitar a sua vida, que às vezes você não precisaria estudar tudo que eu estudo para talvez conseguir algo, para talvez resolver alguma coisa que está aí dentro, que está te incomodando, para talvez fazer um projeto, colocar isso em ação, né? Eu tô aqui para facilitar a sua vida, para te mostrar um outro caminho. Ó, eu já percorri isso, dá certo, isso aqui não deu. Então, eu tenho algumas ferramentas e algumas estratégias que podem facilitar a sua vida. Então, o meu dia, a minha missão todos os dias, a minha motivação, a minha inspiração todos os dias é acordar e poder ensinar, que é o que eu amo fazer e é o que eu faço desde pequenininha, mesmo que fosse com os meus alunos imaginários. É ensinar, é passar, é transbordar, é dividir isso com você, não é guardar isso só para mim. Eu não quero ter sucesso só para mim. E da mesma forma que eu ouvi muitas vezes e hoje eu ainda ouço muitas e muitas vezes, talvez até de parceiros, né, que eu busco e que esses parceiros não acreditam, eu ouço e eu tenho certeza que você também ouve que não vai dar certo, que é para você desistir, que não vai funcionar, que isso não é para você. Mas se for sua paixão, se for o seu amor e se for aquilo que vai dar brilho no seu olhar, eu tô aqui para te falar que dá certo sim. Porque se você não tem escolha e é a sua paixão, você vai fazer dar certo. Então, obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigada por você estar aí, né, e me dar a chance de compartilhar um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Um grande beijo. Até a próxima.